Apenas recapitulando o que nós vimos até aqui nesse capítulo, Paulo, até esse momento, ele se deteve a falar apenas da sua própria situação. Ele era um prisioneiro quando ele escreve essa carta da prisão, e ele está, até esse momento, ele está relatando as circunstâncias da sua prisão, os motivos, o seu estado, como que ele está, quais os objetivos e as motivações que ele encontra em Deus para continuar o seu trabalho na pregação do Evangelho. Então Paulo estava lidando com uma prisão injusta, ele estava preso injustamente, simplesmente por pregar o Evangelho na região onde ele estava. E ele fala até esse momento em como ele lida com a questão do sofrimento. Afinal de contas, uma prisão certamente era algo de muito sofrimento para ele, mas ele sempre considerava o sofrimento na sua vida debaixo de uma doutrina que Paulo ensina muito, que é a doutrina da soberania de Deus. Doutrina que diz que Deus está no controle de tudo, inclusive das circunstâncias ruins em nossa vida, Deus está no controle. E é por isso que ele sabia que a prisão onde ele estava era o local onde Deus gostaria que ele estivesse naquele momento. E sob esse ponto de vista, Paulo ele encontrou na prisão o local de propagação do Evangelho, de pregação. Paulo usa da prisão para propagar o Evangelho. Então essa postura do apóstolo Paulo, ele acabou fortalecendo ainda mais os cristãos daquela época, ao verem que Paulo, mesmo em circunstâncias adversas, continuava lutando pelo Evangelho. Os cristãos se inspiraram a falar de Cristo com ainda mais ousadia. Aí Paulo também fala sobre como ele encarava a morte e a vida, dois assuntos tão fundamentais e tão questionados pela raça humana, qual é o sentido da vida e como encarar algo tão terrível quanto a morte. E Paulo fala o seu ponto de vista, que é o ponto de vista cristão, que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. São as palavras de Paulo que nós vimos na semana passada. Viver aqui neste mundo para o cristão é estar debaixo da autoridade de Cristo. Tudo que eu faço debaixo dessa autoridade. O cristão ele vive para a glória de Deus. E que a perspectiva de morte para Paulo é que incomparavelmente melhor era partir e estar com Cristo, Nós vimos quão incomum é uma declaração como essa, alguém dizer que incomparavelmente melhor é encontrar a morte e através da morte estar com Cristo, Então agora, a partir deste momento, Paulo vai mudar o foco da sua carta. Ele para de falar um pouquinho sobre ele e vai passar a dar conselhos e exortações para essa igreja. Então, no texto que nós veremos hoje, o texto que encerra esse primeiro capítulo, Paulo vai orientar a igreja dos Filipenses a como enfrentar as tempestades que ameaçam a vida da igreja cristã. Então, os filipenses eles estavam enfrentando dificuldades vindas de dentro da própria igreja e também sofrendo com oposição de fora da igreja. E o autor aqui vai encorajar e orientá-los a como vencer essas dificuldades dentro da perspectiva cristã. Então, meu propósito aqui essa noite é buscar nesse texto da palavra de Deus as marcas de uma igreja que vence as dificuldades, as perseguições, as provações, ou seja, as tempestades da vida. Mas antes de mais nada, é importante dizer que quando eu falo igreja, eu não estou falando de um prédio, eu não estou falando de um local, de um CNPJ. Igreja, segundo a palavra de Deus, é a congregação, a assembleia, a reunião de pessoas que confessam uma mesma fé em Cristo Jesus. Quando eu falar as marcas de uma igreja, entenda que se você se considera um cristão, então essas marcas, elas devem ser encontradas na sua vida como um membro deste corpo do qual a cabeça é Cristo. E se você, por acaso, ainda não se decidiu por Cristo, se você ainda possui dúvidas em relação à palavra de Deus, que através dessa exposição do texto bíblico você possa ser encorajado a enfrentar as dificuldades da vida, porque as dificuldades são para todos, as tempestades virão para todos, que você enfrente essas tempestades unida a uma nova família, que é a família de Deus, que é a sua igreja. Então vamos fazer a leitura de Filipenses capítulo 1, dos versos 27 a 30. O texto diz assim:
Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vieste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar uma vez mais. Bondoso Senhor, querido Deus, nós clamamos a Ti neste momento onde nós abrimos a Sagrada Escritura, nós lemos o texto bíblico e nós sabemos que nós precisamos da Tua iluminação para entender o texto de acordo com o seu contexto, de acordo com aquele desejo que o Senhor teve de transmitir através dessa palavra. Que possamos ser fiéis a isso, que possamos ser submissos à palavra de Deus e que as nossas vidas venham a ser transformadas pela palavra. Nós cremos que é a Tua palavra que muda os rumos da nossa vida. É ela que tem poder, não são as palavras de homens, não são nenhum outro tipo de coisa, senão unicamente a Tua palavra que transforma as nossas vidas, Deus. Nós clamamos a Ti neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, a primeira marca de uma igreja que vence as tempestades da vida é uma igreja que vive aquilo que prega. Se você reparar na primeira parte do verso 27, Paulo vai dizer assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo ele começa agora a dar os seus conselhos, a exortar essa igreja dos filipenses, para que caso ele fosse impedido de vê-los, caso algo ocorresse na sua prisão, ele não pudesse estar novamente com eles pessoalmente, ele ao menos tivesse enviado as suas recomendações, as suas orientações por meio dessa carta. O apóstolo então sente a necessidade de advertir essa igreja contra um espírito de egoísmo e de divisão, além de oferecer algum tipo de encorajamento para algum conflito que eles aparentemente estavam enfrentando. É muito difícil, irmãos, precisar os motivos da desunião deles, das desavenças que estavam ocorrendo dentro dessa igreja. É também difícil saber quais motivos eles estavam sofrendo uma perseguição que vinha de fora da igreja. Mas esses problemas claramente existiam. Nós podemos perceber ao longo da carta, e nós veremos o porquê disso conforme a gente for estudando ela. Mas nós não sabemos com exatidão o que estava acontecendo com eles. O que nós podemos deduzir é que boa parte do problema dos filipenses era uma falta de confiança, é uma falta de firmeza e convicção na fé cristã, por causa do sofrimento repentino que eles estavam enfrentando. Se nós olharmos no capítulo 2, lá no versículo 14 dessa epístola, nós veremos que Paulo vai estar advertindo eles ali contra murmurações e contendas. Essa é uma advertência que ele vai fazer lá no capítulo 2, verso 14. Esses termos, eles indicam queixas e confusão por causa do que estava acontecendo com aquela igreja. Então, dentro desse contexto, Paulo inicia a sua exortação, pedindo em primeiro lugar por coerência aos irmãos da igreja de Filipos. Para que a igreja pudesse resistir às tempestades que estavam acontecendo, tanto internas quanto externamente, esses problemas como a falta de comunhão e os ataques vindo de fora da igreja, Paulo vai orientar: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A palavra vivei aqui, no texto original, no grego, ela possui o significado literal de ser um cidadão. É isso que a palavra no grego significa, ser um cidadão. Aparentemente é muito diferente da tradução em português, do vivei, a palavra original para que foi traduzido. Mas olhando através do contexto histórico, fica fácil a gente entender por que motivo Paulo escolheu essa palavra. Filipos, a cidade de Filipos, era uma colônia romana. Nas colônias romanas, as pessoas jamais esqueciam que elas não eram cidadãos da Grécia. Filipe ficava na Grécia, fica até hoje na Grécia.
Eles não se consideravam gregos, eles se consideravam como romanos. Eles eram uma colônia de Roma. Por mais que eles morassem distantes de Roma, eles se consideravam nessa cidade e se comportavam não como gregos, mas como típicos cidadãos de Roma. Eles falavam a língua daquela época que Roma falava, que era o latim. Eles usavam as roupas típicas dos romanos, predominância do vermelho, por exemplo, nas vestimentas. A sua organização social e política era baseada na cultura romana. Enfim, o que Paulo quis dizer para eles é que da mesma forma que eles valorizavam a sua cidadania romana, e por isso eles viviam como típicos romanos, eles deveriam valorizar ainda mais a sua cidadania celestial. Como cidadãos do céu, como filhos do Deus Altíssimo, eles precisariam viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa é a intenção de Paulo. Então, da mesma forma, para nós hoje, a fé que nós abraçamos precisa tomar conta da nossa vida por completo. Assim como Paulo orienta aqui a igreja dos Filipenses, nós precisamos viver como convertidos, como cristãos, cidadãos desse reino celestial que Jesus instituiu aqui na terra. Nós precisamos viver dessa forma, tanto dentro da igreja, quanto fora dela. Nós precisamos ser cristãos de tempo integral. A teologia, o conhecimento de Deus, que não se torna prático na nossa vida, ele não serve para nada. Ele só serve para encher a nossa mente de informação. Quanto mais nós conhecemos de Deus e quanto menos colocamos em prática, esse conhecimento de Deus não serve para absolutamente nada. É por isso que Paulo diz, acima de tudo, viva de uma maneira digna, de uma maneira coerente ao evangelho que você segue. Ou seja, viva aquilo que você prega. Por exemplo, como seria chamado um político que construiu a sua candidatura com base em um discurso contrário à violência contra a mulher? Então toda a sua campanha foi feita sobre aumentar as leis, fazer leis mais duras a respeito da violência contra a mulher. Enfim, ele trabalhou toda a sua campanha em cima disso. E aí ele é eleito. E logo depois de eleito, ele recebe uma denúncia de que ele agrediu a sua própria esposa. Como nós encararíamos uma pessoa assim? Como nós chamaríamos um político desse? Hipócrita. Esse cara é hipócrita. Ele pregou tanto a respeito daquilo, que precisavam de leis mais duras, que isso era um absurdo, e ele foi lá e bateu na própria esposa. Hipocrisia. Possuir um discurso, mas na prática viver algo diferente, viver de uma maneira contrária àquilo que você prega. Assim somos nós, quando pregamos o Evangelho de Cristo, mas não levamos ele para a vida, não levamos ele para a prática. Nós falamos do amor de Cristo para as pessoas, um amor sacrificial, que não levou em conta os nossos pecados, que decidiu nos amar enquanto ainda pecadores, mas dentro do nosso meio esse tipo de amor não existe. Dentro do nosso meio existem pessoas que não se olham na cara, que costumam alimentar disputas egoístas, enfim. Falamos sobre o poder da oração, pregamos sobre isso, mas pouco oramos na nossa vida prática. Nós sabemos a teoria, mas não vivemos na prática. E quando acontece algo bom na nossa vida, nós colocamos na conta do acaso. Oramos por cura de alguma doença, mas quando ela vem, nós colocamos na conta do avanço da medicina. Hoje a medicina avançou, eu consegui por causa dos remédios, isso, daquilo. Nós oramos, pelo menos as crianças certamente oram, para ir bem numa prova. A Isabelle sempre ora antes de ir para fazer uma prova, para que Deus abençoe ela dela ir bem na prova. Mas aí quando você tira uma boa nota, você coloca na conta da sua própria capacidade. Mas é que eu sou muito inteligente, eu sempre vou bem na prova. Né, Eduardo? Não, né? Nós pregamos o sola escritura, pelo menos as igrejas reformadas, elas pregam
a importância de voltarmos para a Escritura, somente a Escritura, ou seja, pregamos que apenas a Bíblia deve ser a nossa base de fé e prática, seja da nossa fé particular, quanto da prática da nossa igreja, mas no nosso dia a dia nós pouco lemos a Bíblia, pouco nos interessamos em conhecer mais sobre ela. Nós criticamos as igrejas que estão sendo guiadas pelos famosos lobos devoradores, criticamos as pessoas que estão nesses lugares enganados, muitas vezes pelo evangelho da prosperidade, pelo neopentecostalismo, mas lá no fundo nós não somos diferentes deles, no sentido da preocupação em tudo comparar com a Escritura. A gente sai daqui e nunca verifica se o que o pastor pregou estava de fato no texto bíblico, se era isso realmente que Deus estava falando na palavra de Deus. Jesus, uma certa ocasião, ele encontrou um grupo de religiosos que vivia assim, desta maneira, que pregava uma coisa e vivia outra diferente. E nós podemos ler esse texto em Mateus capítulo 23, eu vou ler, não precisa abrir, dos versos 25 a 28, Jesus diz assim para eles: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto a interior está imunda, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. É claro que a hipocrisia existe dentro do mundo evangélico. E essa hipocrisia, ela tem afastado as pessoas ainda mais das igrejas. Porque as pessoas não conseguem ver uma fé prática, uma fé que atinge as vidas. As pessoas lá fora olham para dentro do mundo evangélico e reparam as vidas das pessoas que se dizem evangélicas, e elas percebem que eles têm os mesmos vícios do mundo, que o evangélico também ama o dinheiro, que o evangélico também ama o poder, que dentro do evangelicalismo existe contendas, intrigas. As pessoas olham para os evangélicos e se acham melhor do que eles. Mas eu sou melhor do que esse povo. E isso cai na conta da hipocrisia. Só que esse não é o grande problema. As pessoas, no fim das contas, elas não vêm a Cristo porque simplesmente são incapazes disso. As pessoas estão mortas dos seus delitos e pecados até que Deus abra o entendimento delas para a verdade da palavra de Deus. O que as pessoas fazem é apenas justificar a própria rebelião em cima da deficiência dos outros. Eu sou melhor do que ele. Você quer achar uma desculpa para não querer a Cristo e você acha na deficiência, nos problemas, no pecado do outro. O ponto principal aqui, que deve chamar a nossa atenção, é que Deus conhece o interior do nosso coração. Isso deve nos amedrontar. Isso deve nos trazer um temor incrível. Jesus disse para aqueles hipócritas da sua época que aflição os espera. Mestres da lei e fariseus hipócritas. E Jesus não está falando aqui com o dedo na cara deles, ele está falando com ar de compaixão. Vocês não fazem a ideia do que está reservado para vocês, religiosos hipócritas. É isso que nós devemos temer. Esse deve ser o nosso medo. Não que as pessoas possam estar olhando para o nosso defeito e não estar entrando dentro da igreja, mas o fato de que Deus conhece o interior do meu coração, e as minhas motivações, e o que me trazem aqui. Tiago, ele também na sua epístola, ele nos exorta a sermos praticantes e não somente ouvintes da palavra. E ele diz que se a nossa fé não é capaz de gerar boas obras, então a nossa fé não serve para nada. E isso, irmãos,
É algo que nós precisamos lutar, colocar em prática a nossa fé. Colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido de Cristo por meio da palavra de Deus. Mas nós precisamos saber que não é algo fácil. Não é algo que eu simplesmente, pelas minhas próprias forças, vou conseguir fazer. Eu preciso de Deus. Eu preciso do seu Espírito para colocar em prática na minha vida tudo aquilo que eu tenho aprendido da palavra. Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos do Espírito Santo. E nós precisamos lutar contra o nosso pecado e tudo aquilo que nos afasta de Deus e da sua justiça. Uma igreja formada por pessoas que não vivem o que pregam, ela é um alvo fácil. Ela é um alvo fácil para Satanás, para o mundo, para as dificuldades, para os problemas internos e externos. É um alvo fácil por conta da hipocrisia. Uma igreja que vive na prática aquilo que ela prega, ou seja, a verdade da palavra de Deus, essa sim vai ser uma igreja firme para enfrentar as tempestades que virão no seu caminho. Mas não é porque ela é forte, mas é porque Deus dá essa força através da palavra de Deus. A segunda marca de uma igreja que vence as tempestades da vida é uma igreja unida num só propósito. Ainda no verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outro, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo, ele deseja para os membros dessa igreja, dos Filipos, da cidade de Filipo, o mais alto padrão de vida em congregação. Um padrão que ele chama aqui de elevado ao nível do Evangelho de Jesus Cristo. Os filipenses, eles deveriam cumprir com suas obrigações como cidadãos dessa pátria celestial. A intenção de Paulo é lembrá-los de que, como cidadãos do reino de Deus, eles precisam, tanto pessoalmente como em igreja, ter uma conduta, uma maneira de viver guiada pela palavra de Deus e pelo aquilo que Ele nos orienta. Esse padrão de conduta que Paulo deixa para os cristãos, ao nível do Evangelho de Cristo, ele é repetido por Paulo em diversas outras das suas epístolas. Em 1 Tessalonicenses 2,12, ele diz assim: aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte no seu reino e em sua glória. A carta que Paulo escreve aos Colossenses, no 1,10, ele diz assim: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. A carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno ao chamado que receberam. A advertência que Paulo faz é: vivam como pessoas convertidas, tanto fora como indivíduos, como dentro, como um corpo e uma igreja. E o desafio que o apóstolo lança em seguida aos filipenses é que, através desse padrão de conduta, eles deveriam ficar firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós veremos mais para frente, no início do capítulo 2, depois lá no capítulo 4, que um dos problemas dessa igreja era a falta de comunhão entre os irmãos. Eles estavam divididos entre si, dentro dessa igreja. E uma igreja, para sobreviver aos ataques e às tempestades ao longo do caminho, ela precisa estar unida num mesmo propósito, unida num mesmo espírito, precisa estar com todos os irmãos unidos na luta pela fé evangélica. O exemplo clássico: time de futebol, de basquete, de vôlei, qualquer esporte coletivo. Você só vai ter sucesso com esse time se ele for unido. Se cada membro da equipe fizer o seu trabalho direitinho, é só assim que essa equipe vai conseguir ser campeã ou coisa do tipo.
Do contrário, você pode ter os melhores jogadores individualmente, mas se eles não formarem uma unidade, um time, não vai para frente. E igreja, ela não é só um amontoado de pessoas que se encontram nos finais de semana. Mas como diz o texto, eles devem ser pessoas que compartilham de um mesmo espírito, que pensam de uma mesma forma e que lutam juntos por uma mesma causa. Da mesma forma que Paulo, ele sempre escreve nas suas epístolas em relação à conduta do cristão, Paulo também sempre dá ênfase nessa questão, a importância da unidade na igreja cristã. Ele escreve aos Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 12, verso 2, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Em Romanos 15:5, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Aos Tessalonicenses, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor de vocês estará em paz. Uma igreja que é fundamentada nas Escrituras, ela será uma igreja unida. O amor e o perdão serão sentimentos predominantes. Os objetivos serão os mesmos. A luta será a mesma. Vai ser uma igreja perfeita? Não. Porque nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Todos nós somos pecadores. E pecadores, quando se reúnem, não vai haver perfeição. Mas as imperfeições, elas são superadas pela unidade do Espírito. A unidade de alma e de objetivos. Para que essa unidade aconteça, é indispensável que uma igreja possua uma unidade doutrinária, uma unidade de ensino. É indispensável uma confissão de fé. É indispensável uma membresia claramente delineada. É indispensável que a igreja possua práticas que estimulem a comunhão e que fortaleçam os seus alvos, que devem ser todos claramente baseados na palavra de Deus. Muitas pessoas criticam a igreja evangélica por causa da desunião. Muitas pessoas fazem críticas à igreja porque existem muitas denominações diferentes. E isso mostra a desunião do povo evangélico. Porque não é incomum vermos pessoas saindo de dentro de uma igreja para formar uma nova igreja. Mas essas coisas só ocorrem por falta de cuidado nos itens que acabei de falar. Uma igreja, por exemplo, que não possui uma unidade doutrinária, ela certamente permitirá que membros da igreja pensem e até mesmo ensinem posições doutrinárias diferentes da igreja. Uma igreja que não possui uma confissão de fé clara em todos os pontos teológicos fundamentais, ela permitirá que pessoas de dentro da própria igreja possuam posições diferentes sobre muitos assuntos fundamentais para a vida da congregação. A falta de uma membresia formal e cuidadosa, ela permitirá que pessoas sejam aceitas como membro, mas muitas vezes com pensamentos distorcidos, até mesmo antibíblicos, em relação a diversas doutrinas. E é por conta da falta de zelo nessas questões tão importantes que existem tantas divisões nas igrejas. Não há uma unidade de pensamento. Não há uma preocupação em que a igreja seja unida nesses mínimos detalhes. Não é só união de comunhão, de gastar tempo junto, de ter amizade. É uma unidade de espírito, de alma, e luta por uma mesma fé evangélica. Quando a gente afrouxa nesses todos os outros pontos, você corre o risco de ter desunião, de ter separação, de ter todos esses problemas que a igreja evangélica tem enfrentado ao longo dos anos.
Mas sabe qual que é os principais motivos que geram desunião entre os irmãos de uma igreja? Se você consegue aplicar todos esses pontos de maneira bíblica, sendo sério em todas essas questões, doutrina, confissão de fé, cuidado com membresia, sabe o que mais pode provocar desunião? Em primeiro lugar, a falta de foco na palavra de Deus. E em segundo lugar, falsas expectativas criadas na mente das pessoas em relação aos irmãos e à igreja. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que não possuem na palavra de Deus a sua única autoridade em questões de fé e prática. Pessoas que acabam não sendo submissos à palavra e por isso acabam sendo levados por todo o vento de doutrina. Quando você não tem firmeza nas suas convicções, pode vir uma outra igreja pregando um evangelho totalmente diferente e você ser levado por falta dessa convicção e submissão à palavra de Deus. Ou ainda, pessoas que criam expectativas de que os outros, que a igreja tem a obrigação de suprir as suas necessidades e muitas vezes colocam sobre o ombro dos irmãos as suas próprias deficiências e carências emocionais e afetivas, bastando não receber aquilo que ele espera dos outros para se afastar da comunhão. O irmão Lucas, hoje eu cheguei na igreja, ele não deu o mesmo sorriso que ele deu para o irmão Adriano. Eu reparei. Ele não foi tão simpático comigo. Semana que vem eu não vou vir na igreja para ver se ele se toca, que eu estou de mal com ele, que eu não gostei da atitude dele. Você criou uma expectativa em cima do irmão. E o Lucas nem se tocou, que ele cumprimentou de um jeito ou de outro. Mas essa falsa expectativa gerada longe da palavra de Deus cria divisão, separação. Ou ainda, pessoas que esperam que a igreja tenha a obrigação de fazer coisas que a própria palavra de Deus não coloca sobre ela a responsabilidade. Esperam, por exemplo, que a igreja supra a sua vida com entretenimento, com convívio social, e se ela não encontra isso lá dentro, acaba se retirando. Então, essa igreja, ela não tem culto de jovens no sábado. Então eu vou ir lá na Universal, porque na Universal tem, e eu preciso que eles tenham por causa dos meus filhos. Você está esperando que a igreja supra algo na vida do seu filho, que a Bíblia não coloca sobre ela essa responsabilidade. Eu vou dizer quando você tem respaldo bíblico para abandonar a sua congregação. Você pode sair da sua congregação quando ela não está mais ensinando a palavra de Deus. Quando a igreja abandonou a sua doutrina para ensinar fábulas engenhosamente inventadas por mentes humanas. Só que mesmo assim, nesse caso, a igreja deve se unir entre os irmãos para expulsar quem não está pregando a palavra de Deus. Só que nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível dentro de uma igreja. Por causa do sistema de governo, é muito comum em nossos dias o pastor, ele assumir uma posição de dono da igreja. A igreja do fulano de tal. Então ele é o dono da congregação. Quem vai sair são os irmãos. Ele vai ficar porque a igreja é dele. E aí você não tem condição de retirar a pessoa que não está pregando o evangelho. Mas, no nosso caso, uma igreja que é formada de maneira congregacional, ou seja, os irmãos têm poder aqui dentro, a igreja não é de ninguém, a igreja são os irmãos reunidos aqui. Você deve se unir para retirar quem não está pregando a palavra de Deus, seja quem for, seja eu ou qualquer outra pessoa. Se a palavra estiver sendo pregada com fidelidade, aí nós temos que nos unir cada vez mais no mesmo espírito, alma e luta. A luta pela fé evangélica. E é somente assim, irmãos, que a igreja será capaz de enfrentar os ataques e tempestades que tendem a vir.
A última marca de uma igreja que vence as tempestades da vida é uma igreja que confia nas promessas de Deus. Os versos 28 a 30 dizem assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora o vis, que é o meu. Paulo ele não deixa claro quem são esses adversários, mas é certo que a igreja dos Filipenses estava sofrendo ataques e perseguição por alguém. A possibilidade mais plausível é que eles estavam sofrendo uma oposição bastante violenta vindo do mundo pagão daquela época. Mas mesmo diante dessa perseguição, o tom de Paulo aqui é otimista. Embora a igreja estivesse sofrendo essa perseguição, ele confia na salvação desses irmãos, é o que ele diz, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Essa convicção de Paulo na salvação deles deve-se muito ao fato de que, mesmo sofrendo essa pressão, os filipenses não estavam se intimidando. Muitas pessoas podem fraquejar quando passam por momentos de perseguição e sofrimento. Acontecem muitos casos de pessoas que abandonam a igreja quando algo ruim acontece em suas vidas. Essas circunstâncias ruins fazem com que a pessoa duvide da sua própria fé. E isso pode ocorrer dentro do contexto de igreja também. Uma igreja pode simplesmente desaparecer por conta de uma perseguição muito intensa, por meio de problemas internos, por meio de pessoas, líderes dentro da própria igreja, que acabam por fraquejar com a sua fé pessoal. A verdade é que Deus tem sido gracioso conosco. Por exemplo, nós desfrutamos de uma liberdade, de uma tranquilidade ímpar na história da igreja. Não é comum essa liberdade que nós desfrutamos em nossos dias se nós olharmos para a história da igreja. Nós estamos aqui hoje com as portas abertas, sem nenhum tipo de oposição ou perseguição. Mas imaginem se houvesse um grupo de pessoas nos perseguindo por conta da nossa fé. Imagine se nós estivéssemos hoje aqui prestando culto a Deus e do lado de fora tivesse uma multidão de pessoas protestando contra nós e contra o nosso Deus. Imagine essa circunstância. Será que todos nós estaríamos aqui essa noite? Se nós soubéssemos que iríamos enfrentar uma oposição contra a nossa fé? Será que todos nós estaríamos aqui se soubéssemos que iríamos escutar zombaria, escárnio, correndo o risco até de sofrer alguma agressão física por conta dessas pessoas que estariam ali fora tentando nos oprimir, nos perseguir? Será que nenhum de nós fraquejaríamos? Será que nós seríamos como a igreja dos Filipenses, em nada intimidados? A história nos mostra que muitos fogem do combate na hora da tribulação. Muitos acabam fugindo nesses casos. É provável que alguns da própria igreja dos Filipenses tenham se afastado dos irmãos, tenham se afastado da congregação, da comunhão, por conta dessas perseguições. Os filipenses estavam enfrentando problemas internos e externos. E Paulo exorta esses irmãos a trabalharem unidos e a enfrentarem os adversários sem temor, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Essa afirmação de Paulo, ela é para ajudar os filipenses a tentar compreender os motivos do seu sofrimento. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Ou seja, foi concedido por Deus a graça de vocês sofrerem por Cristo. Isso significa que esse sofrimento, que os problemas internos e de perseguição, Paulo está dizendo para eles, é da vontade de Deus para vocês.
Deus controla todos os eventos e os filipenses não deveriam ficar perturbados com isso. Eles não deveriam estar se questionando, por que Deus nos esqueceu? Ou será que Deus está zangado conosco, que tem botado essa circunstância na nossa vida? Pelo contrário, Paulo aqui quer lembrar a eles que até mesmo as provações em nossas vidas vêm como uma bênção da graça de Deus. Isso é tão incomum quanto a afirmação de Paulo dizer que morrer é lucro. Dizer que sofrer é uma bênção da graça de Deus para nós. A verdade é que somente olhando para as dificuldades da nossa vida dessa forma, é possível a gente considerar o sofrimento como um privilégio. A NVT, ela traz esse verso 29 dessa forma: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Vocês receberam o privilégio de não apenas crer, mas de sofrer por Ele. Privilégio. Sabe o que muitos têm ensinado nas igrejas por aí? Que o crente, ele não pode aceitar sofrimento na sua vida. Que o crente possui o direito de viver plenamente feliz neste mundo. Que o crente está isento de perseguições e humilhações nessa vida. Que o crente não pode aceitar da parte de Deus nada que não seja alegria e prosperidade. Você pode ter a certeza, irmãos, que a maioria das igrejas da nossa cidade, neste momento, estão pregando essa mensagem. Mas o que nós faremos com esse texto? Se nós acreditarmos nessa mensagem pregada por aí, o que nós faremos quando a Bíblia diz que vocês receberam o privilégio não apenas de crer, mas de sofrer por Cristo? O que faremos a respeito desse texto? O que faremos a respeito do sofrimento apostólico, do sofrimento do próprio Messias? O que a palavra de Deus está nos falando aqui é que a marca que distingue o cristão do resto do mundo é a cruz. Que sofrer por Cristo é uma forma sublime de comunhão com Deus. É uma forma sublime de ser participante no sofrimento de Cristo. E é uma garantia de ser participante também do seu destino eterno. Por meio desse sofrimento é que nós nos identificamos de uma maneira única com o nosso Salvador. O que nos leva a pensar que nós passaremos dessa vida sem nenhum tipo de sofrimento, só com prosperidade e felicidade. O que nos leva a pensar desse jeito? Se Cristo sofreu sendo Deus, o que nós devemos esperar? Um passeio no bosque? Passaporte da alegria no Beto Carreiro? Olhem para a Bíblia. Olhem um pouco a vida dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos. Qual deles não enfrentou sofrimento? Talvez a gente nunca sofra do nível deles. Mas você vai sofrer toda vez que se manter firme e honesto no seu trabalho, mesmo quando isso pode causar prejuízo para você. Você vai sofrer no colégio, quando você se recusar a participar das festinhas da sua escola, onde não tem nada que glorifique a Deus. Você vai sofrer gozação, pressão. Você vai sofrer quando você se posiciona de maneira cristã em assuntos em alta na nossa cultura. Você vai sofrer quando tiver uma posição contrária ao aborto, contrária ao homossexualismo, a favor da família. Você vai sofrer quando você se coloca numa posição política condizente com as Escrituras. Toda vez que nos posicionarmos como cristãos,
nós encontraremos sofrimento, porque o mundo quer afrontar Deus. Que Deus não permita, irmãos, mas talvez a gente possa um dia também sofrer da mesma oposição que os nossos irmãos dessa cidade sofreram. Que Deus não permita, mas talvez a gente passe por isso. Pessoas declarando guerra contra nós por causa da nossa fé. Talvez um dia a gente não possa estar com essa porta aberta. Talvez esse dia chegue. Que Deus não permita. Mas se esse dia chegar em algum tempo, então que a gente lembre das palavras de Paulo ao encerrar essa sessão da carta, lembrando que ele mesmo estava lutando as mesmas lutas que todo o povo cristão. Ele diz: pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou, a versão mais atualizada, estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. O apóstolo sabe que, embora esteja enfrentando grande luta, a sua vida está nas mãos de Deus. E a sua esperança está colocada na confiança que ele possuía nas promessas de Deus. Confiar nessas promessas, confiar na palavra, é a chave para nos mantermos firmes em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades da vida. Crentes que confiam no Senhor formam igrejas firmes e fortes. Quanta diferença existe em encarar o sofrimento como dom da graça de Deus, como Paulo expõe a nós aqui nesse texto, e encarar o sofrimento como uma maldição. Nós temos a divisão de dois mundos aqui. E esses dois mundos existem dentro das igrejas evangélicas dos nossos dias. Mas qual dos dois mundos possui base bíblica? Qual deles possui nas Escrituras claro ensino de que sofrimento é maldição ou que é graça? Vejamos alguns textos. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sofrimento na vida do cristão. 1 Pedro 5, 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que estão sofrendo. Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse dos teus decretos. Hebreus 2, 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. 2 Coríntios 4, 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Por fim, Salmo 119, 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Uma igreja que vence as tempestades, as perseguições e sofrimentos, é uma igreja que crê nas promessas de Deus, e as promessas dão vida a esse povo. Agora eu pergunto, qual a base bíblica para dizer que o cristão não deve aceitar sofrimento na sua vida? Que para o crente só sucesso? Me dá um texto que apoia essa ideia. Uma igreja que vence as tempestades da vida é uma igreja que vive o que prega, que é unida no mesmo propósito, e é uma igreja que confia nas promessas do Senhor. Paulo, ele escreve essa carta aqui a uma igreja, a igreja dos Filipenses. Ele orienta como esses irmãos deveriam viver como congregação para suportar os problemas internos e externos que eles estavam acometendo eles. Mas sabemos que igreja nada mais é do que a união, a congregação, a assembleia dos crentes
que se reúnem em um determinado local. E ao aprender desse texto, tenha em mente que você individualmente deve procurar essas marcas na sua própria vida. Você deve buscar viver de acordo com a fé da palavra de Deus. Deve pôr em prática o que você tem aprendido. Se você se diz ser seguidor de Cristo, você deve andar como Cristo andou. Se você é um filho de Deus, então seja obediente ao seu Pai Celestial e confie nas suas promessas. Não vai ser fácil. Essa jornada não é fácil. Mas nós temos Deus do nosso lado. Nós temos a palavra. Nós podemos confiar em tudo aquilo que Deus nos promete. Se todos nós buscarmos essas marcas, somente assim, irmãos, nós seremos uma igreja forte o suficiente para enfrentar os problemas, as perseguições e as tempestades da vida.